Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Desvendando nesse NS Soccer. Pessoal, vocês gostam de estatística? Gostam de número? Então a gente vai discutir um pouco deles depois da vinheta. Pessoal, de volta e agora vamos falar sobre estatística, mas sem entrar muito na questão numérica. Parece estranho, eu sei, mas eu juro que eu vou explicar ao longo do caminho. Vamos a um ponto que me chamou a atenção, e aí eu vou dar os créditos do vídeo que me chamou a atenção ao Bruno Formiga, que eu não tinha visto antes de ver no canal dele. Para isso, eu vou compartilhar com vocês alguns pontos agora sobre essa entrevista do Guardiola numa coletiva de imprensa, mas que essa fala está no site da Sky Sports. E para isso eu vou compartilhar a fala dele, então vou fazer a leitura do que ele falou, da tradução do que ele falou nessa coletiva de imprensa ao Sky Sports. Estamos sempre a falar das estatísticas que os jogadores atualmente jogam pensando nelas, mas é o maior erro que podem cometer. Estamos também envolvidos nisso, mas as estatísticas são apenas um padrão, um pedaço de informação que temos. Mas há jogadores que fazem a equipe jogar e que não entram nas estatísticas. Mas eles dizem quantos gols marcam, quantas assistências fazem. Como esse tipo de situação, esquecem de tudo. É esse o problema. As estatísticas não existiam no passado. O que importa é o que joga hoje. Se dá o teu máximo, o teu melhor, ajuda os seus colegas a tornar o processo ofensivo e defensivo melhor. E estamos a ganhar graças a isso. Eu peguei uma tradução aqui, tinha um pouco de português brasileiro, um pouco de português de Portugal. E aí ele termina, ele estava falando disso no sentido do Grealish, né? O Grealish estava sendo questionado no City, e aí ele termina. Ele está jogando bem. Se jogasse mal, iria dizer, mas não é o caso. Então, vamos pegar esse cenário, né? Esse cenário que chamou muita atenção, e também esse vídeo está lá no canal do Bruno Formiga, vale a pena a reflexão também que ele fez, tá? Esse ponto é importante. Quando a gente começa a trabalhar muito com a questão numérica no futebol, e eu sou, basicamente por formação, eu trabalho com análise de desempenho desde o começo, então gosto dessa parte, não tem como negar. Tem um ponto que ele é importante colocar e salientar para todo mundo. O número, ele é uma perspectiva. Então, vamos lá. Eu, Iago, vou analisar um jogo ou uma equipe. Eu, Iago, estou observando essa equipe, em primeiro lugar, em terceira pessoa. O que a gente está chamando de análise em terceira pessoa? Vai parecer confuso, mas eu juro que não é. Primeira pessoa, pessoa que toma a decisão no jogador. Terceira pessoa, quem olha de cima o jogo. Tá? Se você está aí e acompanhou, por exemplo, pegou uma geração que jogou Futebol Manager ou joga Futebol Manager, uma coisa é eu jogando primeira pessoa, eu na quadra, no campo, ou em qualquer lugar que você esteja atuando em primeira pessoa, outra coisa sou eu olhando o jogo dentro das quatro linhas, mas numa perspectiva superior, no sentido de conseguir enxergar o macro daquela história. Quando eu consigo olhar em terceira pessoa, eu consigo pegar variáveis do jogo. O que isso quer dizer? Eu consigo observar o jogo de futebol e eu consigo pontuar situações onde eu vou conseguir fazer o scout. Então eu vou olhar passe. Então eu vou definir o que é passe, vou conseguir observar isso várias vezes no jogo e vou organizar quantas vezes isso aconteceu, de que forma aconteceu, a localidade que aconteceu, quem realizou, para quem foi o passe, em que direção foi ele, e aí eu posso montar essa organização da forma como eu vou ver o jogo. Isso serve para as ações com bola, como o caso do passe, e para as ações sem bola. Tá? Então, se vocês vão olhar alguns analistas falando sobre o princípio tático ofensivo, princípio tático defensivo, são organizações da forma como eu vejo as ações, principalmente, obviamente, ações táticas com bola, mas principalmente sem bola, dos jogadores. Tá? Então, são formas que a gente está observando o jogo. Eu posso atribuir isso a
primeiro, uma certa relação com o resultado do jogo. Então, eu e Iago produzo o ranking. E a gente vai falar isso mais vezes aqui no canal daqui para frente. Eu produzo rankings e aí eu consigo atribuir pontuações. Eu consigo falar, olha, chute vale tanto, passe vale tanto. As pontuações que a gente pode atribuir, uma certa criação de um perfil ou até mesmo uma criação de algo muito próximo do que a gente consegue ver nos videogames, né? A gente ter ali um overall, ter uma nota geral desse jogador, isso é feito e tem como ser feito na vida real, e isso atribui, primeiro, formas de observação, ou seja, como eu, Iago, ou como os analistas vão interpretar o jogo, e formas de obtenção dessa ponderação, desse peso que eu vou atribuir. Então, temos esses dois cenários. Feitos esses dois cenários, a gente vai determinar, primeiro, quem atribui o que é correto ou não para o jogo. Essa é a primeira pergunta. Quem vai atribuir isso? Quem vai atribuir qual é o melhor jogador para a equipe do Guardiola e para a equipe do Mourinho, para a equipe do Klopp e para a equipe do Simeone. Então ficam no ar questões relacionadas a como a equipe se organiza para eu determinar se aquelas características, se aquelas potencialidades dos meus jogadores fazem sentido dentro dessa equipe. Ou seja, se a forma como eu me organizo enquanto equipe potencializa o comportamento positivo desses jogadores. Se não potencializa, temos um problema. Se potencializa, ok. Mas percebam, tem mais a ver com o jogar do que com atingir um número certo dentro do jogo. E aí o ponto que o Guardiola apresenta, e ele está coberto de razão nisso, é justamente que ao colocar a estatística na cara do jogador, sem entender qual é o papel do analista, sem entender qual é o papel daquele conjunto estatístico, eu acabo a delimitar o que o jogador tenha que fazer quantitativamente. Mas eu esqueço de explicar para ele que jogo é jogo. Que jogo é jogado lá. Que eu estou em terceira pessoa acompanhando a performance. Não necessariamente eu tenho que intervir no sentido de determinar o que ele vai fazer. Porque isso ele vai sentir lá, ele vai ter a necessidade de interpretar o que lhe afeta para depois ele tomar a decisão. E aí eu vou pegar nessa linha também uma fala, de novo, do Thiago Nunes no Flow, né, no Flow Sport Clube, sobre a questão do prêmio do craque do jogo. Né? A gente falou no vídeo de ontem a questão do Cartola, mas eu acho importante também essa fala do Thiago Nunes na tela para vocês. E aí é difícil você ver, por exemplo, você vê um Salah, vê um Mané, esses caras que atacam e defendem. Cartão amarelo. Ataca e defende, cara. E aí você olha pro seu time e diz, não, esse cara, eu não vou dar responsabilidade defensiva para ele. Porque assim, jogar futebol, velho, e atacar também é um ato de generosidade, sabe? Por exemplo, a quantidade de movimentos que os caras fazem no campo para não receber a bola tem que ser um time muito generoso um com o outro, muito parceiro. Porque é foda você pedir a bola, fazer um movimento de ataque à última linha, percorrer 15, 20 metros em alta velocidade para fazer um movimento para abrir um espaço para um outro cara receber para fazer o gol. Não é você que vai fazer. Sim. E aí você faz isso uma vez, beleza. Faz isso 50 vezes no jogo. E isso é muito determinante, tá ligado? Cara, é determinante. Só que isso é um aspecto coletivo pouco valorizado. Né? Porque a gente acaba sendo individualista como sociedade, cara. É muito mais louco isso. Né? E aí... Interessante, cara. Isso é maluco. Porque assim, aí hoje a gente tem, por exemplo, nada contra o troféu do craque do jogo. É uma merda. Mas o troféu do craque do jogo... É uma merda. Fode todo mundo. Fode o treinador. Fode todo mundo. Sabe por quê? Aí o moleque hoje com 15 anos... Quer ser a porra do craque do jogo. Termina o jogo, ele sabe o que ele faz? Eu sei porque eu trabalhei com os moleques de 15 anos anos atrás. Eles já tinha a porra da rede social. Puta, eu tô velho pra caralho. Não, a gente também. E aí, todo mundo aqui da década de 80, relaxa. Aí acontece. A maioria aqui. O moleque pega, aí ele termina o jogo, ele tira uma foto da camiseta dele, da chuteira, e bota assim, hoje eu ajudei meu time com 2 assistências e um gol.
sabe? E já faz uma autopromoção desde 15 anos. Aí tem a assessoria de comunicação dos caras que, porra, já bota dado dele, já printa lá do SofaScore, já printa não sei do que, já faz acontecer. Isso valoriza quem, velho? A individualidade. Sim. E aquele cara que fez o serviço sujo o jogo todo, como é que ele fica pensando? Fica, puta merda, tô correndo, mas quem tá fazendo o gol é o outro. E chega uma hora assim, eu não vou correr mais, cara. Então, e sobre isso, eu sempre pensei um pouco sobre os grandes prêmios que tem no futebol, tipo bola de ouro, melhor jogador do mundo, caralho. É geralmente o cara que faz gol, né? Então, assim, todas as outras funções, elas ficam esquecidas de certa forma. É difícil tu ver um zagueiro ganhando um prêmio desse. Não tem como. Um goleiro. Né? Né? E uma coisa que você falou que assim, bom, a gente flamenguista, né? O povo... Eu vejo o Gabigol Ele nem tinha hoje, notado né? que a gente Não, é flamenguista. o Gabigol, né? Assim, ele tem sido cornetado, apesar de estar jogando, continua jogando bem, mas tem feito menos gols. E se você olhar, você vê o quanto que ele tá se entregando pro time e deixando a vaidade de lado. Ídolo demais. E um cara que todo mundo considera muito vaidoso. Só que ele mudou a posição dele. O jogo hoje é pro Pedro fazer os gols e ele tá ajudando demais. Dorival Júnior. Pois é. E aí, assim, esse negócio que você falou, teve, não sei qual jogo, mas que o Pedro fez 2 gols, e os 2 gols foi, o Gabigol puxou 2 caras pra cá e o Pedro ficou livre. Nesse sentido, pessoal, só pra gente pontuar, até pra gente não perder o fio da meada da discussão, senão a gente vai acabar entrando em situações específicas, tipo Pedro e Gabigol, e não é o intuito do vídeo. Quando a gente observa essa fala do Thiago Nunes, a gente tem 2 pontos aí. O primeiro deles é a estatística e as redes sociais, essa combinação que gera esse ponto de debate, as duas vão existir. É um cenário, não tem o que fazer, não tem como modificar, de fato é o que vai ter daqui para frente. Então, partimos desse pressuposto que a gente vai ter que adequar as coisas. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, sociedade individualista do jeito que a gente tem todos os cenários. A gente não tem só aqui, né? Não é só no futebol. Talvez o futebol como esporte, por ele estar sendo exposto de forma grandiosa na tela, ele de fato vai chamar mais atenção. Mas no final das contas, você aí que me ouve e que é dono de uma empresa, ou que você que me ouve e está entrando no vestibular, ou você que me ouve e está pensando na possibilidade de crescer dentro da empresa com a qual você trabalha, independente da área, você está passando por isso também. É as frases motivacionais, é o no pain, no gain, é uma série de coisas que obviamente estão relacionadas à ideia de eu estou melhor, eu estou contribuindo, eu estou fazendo. É sempre um eu nessa história. Então, esse ponto que ele levantou, e ele tem razão, não é uma discordância, é justamente isso. Você tem esse cenário caracterizado e a gente tem que fazer alguma coisa a partir desse cenário. E aí, linkando as duas falas para a gente fechar essa conversa, esse debate sobre estatística. Minha visão. Tá? Então, Iago, você está errado. Show de bola, deixa aqui no comentário sem o menor problema, tá bom? Juro que não tem problema algum. Tá? Minha visão sobre análise de jogo, minha visão sobre esse tipo de implementação. Análise de jogo, para mim, é a contagem de uma história. Tá? Basicamente, você tem diferentes perspectivas para contar a mesma história. A história que eu estou falando é o que ocorre dentro do jogo. Uma das perspectivas é a numérica. Então, eu posso contar o que aconteceu através de uma crônica esportiva escrita, muito bem escrita, que detalha o que aconteceu no jogo. Posso contar da visão do torcedor com toda a questão do evento ao redor. E posso contar da visão do analista que olhou especificamente para o que estava acontecendo dentro do jogo. Então, é uma forma de contagem dessa história. A partir dessa perspectiva de ser uma contagem da história, você pode valorizar ou supravalorizar pontos ao longo da história. Então, você pode valorizar, de fato, questões que sejam somente individuais. E você pode valorizar questões que sejam coletivas. Você pode ficar observando cenários onde o mais importante é a bola de ouro. Você pode ficar observando cenários onde a gente não dê importância para a bola de ouro.
Então a gente vai olhar a equipe, a gente vai olhar a construção, a gente vai olhar todo um cenário de equipe para ver e entender o jogo. Então esse ponto e essa perspectiva dentro do que a gente está falando são formas de trabalho. Qual é o papel, para mim, do analista de desempenho? O papel desse cara é promover uma curadoria. Ou seja, você tem um determinado tipo de conteúdo, você tem um determinado tipo de comportamento desse meu jogador, ou minha jogadora, e eu vou fazer, a partir do comportamento dele, uma curadoria, um processo de seleção em conjunto com ele, com a comissão, para que ele possa se desenvolver dentro daquela equipe, dentro daquele cenário. Então, se eu estou observando a partir desse pressuposto, é óbvio, os pontos que eu vou levar em consideração são os coletivos e não os individuais. E aí é aquilo que o Guardiola coloca, quando a gente fez a leitura ali. A gente acaba colocando um cenário onde o cara tem que replicar muito número. E não é isso. A demanda do jogo vai ser muito específica para cada um deles. O papel do analista é entender o que o jogo estava pedindo. E aí sim, contextualizar um número, porque ele é importante, mas dentro do que o jogo pede. Não se esqueçam, antes da análise é o jogo. Ele é o ponto de partida. Quando a gente misturando as coisas, quando a gente começa a gamificar o jogo, né, seja via cartola, como foi ontem a discussão nossa, seja via craque do jogo, seja via estatística, quando a gente começa a gamificar o game, para ser mais sacana, você perde o jogo de vista. Você esquece o principal, desenvolvimento da equipe de futebol para fazer mais gols que o adversário. Parece simples, tá? O que eu estou falando. Mas é muito difícil, porque envolve não só a estatística, não só os jogadores, não só a rede social, não só os treinadores, mas inclusive muito ego presente na formulação e na proposta de quem vai vender ideias fechadas de como observa-se o jogo. Produtos fechados de como faz análise. Bate em muitos mercados ao mesmo tempo. E isso é difícil de levar em consideração. Tá? Obviamente é uma visão muito mais romantizada no sentido de aplicação na vida real. Mas é um primeiro ponto de partida que eu acho importante a gente debater para de fato verificar se a gente quer continuar com isso ou não no mundo do futebol. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Gostou da conversa? Gostou da discussão? Like no vídeo. Também comente aqui embaixo, vai ser muito legal te ouvir. Fez isso? Deu like? Comentou? Show! Agradeço já desse momento. Também, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Combinado? Um grande abraço a todos e valeu!